Isso aí é então, difícil, né? aí é muito difícil para ele e é difícil para nós. Mas se você tem um marido que ama a Jesus e que ama a gente, mesmo que não seja como Jesus, porque aí é muito mesmo. Mas ele, se ele ama a Deus, ele é um homem que não vai abusar da autoridade, né? Se ele realmente ama a Deus, ele realmente vive os princípios da palavra, ele vai buscar as decisões também em Deus. Por quê? O meu marido um dia ele perguntou na nossa célula, na reunião que a gente tem em casa, ele perguntou para mim assim, meu bem, né, na frente de todo mundo, você acha difícil ser submissa a mim? Eu falei, não. Eu também não acho difícil. Nós dois temos um temperamento muito forte. Eu também tenho um temperamento forte. E ele também, né? Duas pessoas com personalidades, temperamentos diferentes. Mas não é difícil quando o homem é um homem de Deus. Porque ele não vai abusar, ele não vai ser grosseiro. Exatamente. Né? Ele não vai exigir, simplesmente por exigir, ou querer... Ele erra? Claro que ele erra. E às vezes a gente vê, né? A gente que é mulher, assim, nessa que passa o papel da submissão. Você vê, às vezes, que o seu marido, pelo menos já aconteceu comigo, não sei se com você já aconteceu, que ele está tomando uma decisão que não é a decisão acertada. Ao nosso ver, com uma sensibilidade feminina, com mais tempo, talvez, de oração que a gente tem que eles e tudo. Mas... você não pode obrigar. A gente pode falar, sim, porque eu acho interessante a gente falar. Acho interessante vocês falarem também sobre isso. Existe mulher que acha que por ser submissa ela não pode nem dar uma opinião. E aí? Eu já tive a experiência, assim, né? Meu marido é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, né? Mas não é Deus, é um homem. É um homem de Deus. Então, erra, toma decisões, né, precipitadas. Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo que não adianta falar. É melhor calar e orar. Né? Como a Ana falou ali, oração é o caminho, não tem outro caminho. Qualquer mulher que orar e buscar o Senhor, Senhor, muda o coração, ou então, Senhor, dá uma nova direção, o Senhor faz. E depois você ainda vai colher o fruto dele reconhecer, olha, eu errei e você falou comigo. Não precisa de eu falar, não, nem deve, né? Falar, eu te falei, eu te avisei, né? A gente não pode fazer isso. Mas o próprio Espírito Santo convence, porque essa é a função do Espírito Santo, de convencer a gente do pecado, da justiça, do juízo, todos os erros, né? Então, o Espírito Santo convence quando a pessoa errou, cometeu algum erro contra você mesmo, ou alguma atitude errada. A gente pode ficar tranquilo que o Senhor vai falar. No meu caso, o meu marido, ele nunca ouve. Ele sempre está certo. Ele não erra nunca. A maioria dos homens são ele assim. Não, você. Aí ele, depois, às vezes, né, ele então erra e tal, você tinha razão. Mas ele sempre está certo, a palavra dele é a palavra final. Eu falo, sim, senhor. Sim, senhor. Ninguém acredita que a Esmeralda Campelo é uma mulher submissa. Então, eu estou dizendo aqui, o desaforo que eu escuto desses membros que às vezes querem ser submissos e não são nada, que eu sou submissa, né? Quem mora comigo sabe disso, né? E todo mundo, às vezes, mas ele é tão bonzinho, tão quietinho. Eu falo, vocês não viram nada. Vocês têm que saber. Ele é realmente um homem bom, um homem sério e um homem apaixonado. Isso eu não posso negar para ninguém. Mas é um homem que ele é realmente autoritário. Então Deus colocou ele mesmo para tratar eu acho com que tinha, Para segurar um pouquinho a rédea. segurar a rédea, né? Mas realmente... Olha, pelo que eu estou vendo, vocês todas são santas, só eu que não sou. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu ia falar exatamente isso. Que eu ia falar nada disso. Eu ia falar que você vai cantar. Não, na verdade, eu ia falar assim, meu marido, todo mundo fala, né? Nossa, mas o Eleazar, ele parece que é tão calmo, né? Ele é tão tranquilo. Aquela carinha dele, ele é muito amoroso, né? Então, quando ele abraça e quebra os ossos, sabe? Assim, da pessoa. Ele realmente ama muito as pessoas.
Mas eu falei assim, vai lá em casa pra você ver como que ele é tão calminho. Esse negócio de abraçar Ele não, forte não, também lá em casa tem. Ele estressar, assim, eu sou muito mais calma. Eu sou calma. É o temperamento, né? Ele é ansioso, ele estressa. E graças a Deus coloca o equilíbrio. Aí, quando ele, assim... E é muito interessante como a gente tem que aprender, assim, que às vezes é uma coisa que pra mim não faz a mínima diferença, para ele, estressa, eu tenho que respeitar isso, e não achar assim, nossa, mas que bobagem, o que tem a ver só porque o pão de queijo, não é o caso dele, que graças a Deus ele não é essas coisas, mas não está redondo do jeito que ele queria, peraí, mas é o jeito dele, então eu tenho que respeitar, então assim, são muitos desafios durante o relacionamento, que a gente que é mulher, por isso que a Bíblia diz, Provérbios 14:1, uma mulher sábia constrói, uma mulher sábia destrói. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu acho que existem homens, na verdade pessoas, mas já falando aqui de homens que têm temperamentos mais difíceis, porque eles tiveram uma criação mais difícil. Talvez em casa eles não tinham diálogo, talvez em casa os pais não conversavam com eles, talvez em casa os pais nunca deixavam... não deixava, tem pai que não deixa o filho falar. Né? O filho vai falar, não, peraí. Não é hora de você falar, ou então você é uma criança, você não sabe nada. E aí a gente tem que entender isso. Como foi a criação do meu marido? O que ele aprendeu? Porque não tem como ele dar o que ele não tem, ou ele dar o que ele não recebeu. Então, às vezes, ele viveu numa criação machista, o pai dele talvez era muito machista, a mulher era só mesmo para fazer as coisas de casa e ir para a cama com ele. Porque, infelizmente, isso ainda acontece. Então, tem que orar, tem que ter paciência, entender, pedir para que Deus venha trazendo cura, né, ao coração dele também. Vocês já tiveram, você, pelo que você falou no princípio, acho que ainda não, mas um desafio, assim, sabe, de chegar numa hora que você queria abrir a cabeça do seu marido, enfiar uma coisa lá dentro dela e falar assim, eu sei que você devia fazer isso, mas é claro que a gente não pode fazer dessa forma. Como é que foi para vocês e o que vocês fizeram? Eu já tive muitas vezes esse questionamento, sabe? Mas eu sempre considero a grandeza, a grandiosidade do amor que ele tem por mim, e eu sempre fico em segundo plano mesmo, né? Porque o que eu vou questionar com um homem apaixonado? Um homem que lembra o dia que pegou na mão a primeira vez, um homem que, né, tem as palavras mais lindas, né, sobre minha pessoa. Então, a gente... Quebra a gente, né? Quebra completamente, né? E a gente aprende a ser humilde. Eu acho que, na verdade, a submissão, assim, o que eu tenho entendido de submissão, que submissão ela é uma proteção sobre a vida da gente. Então, quando a gente se submete, mesmo que o marido esteja errado, né? Igual eu falei, meu marido é um homem de Deus, mas é um homem de Deus. E várias vezes ele toma decisões erradas e eu sempre falo com ele, olha... Eu acho que não deve ser esse caminho, mas eu vou com você. É isso que você quer? Então vamos lá. Ainda que eu vá sofrer com aquela atitude, né? Alguma coisa que vai fazer, um negócio, alguma coisa assim, porque o homem gosta de desafios, né? Ele é um homem que gosta muito de desafio. Então, geralmente, pode ir que eu vou junto, mesmo que eu ache que isso é errado. E vou para oração também, né? A gente faz as duas coisas, a gente vai junto e orando. Eu tive o lance também da mudança, né? Que eu sou carioca e o trabalho dele pediu para que ele viesse para Belo Horizonte. Então, você imagina, uma estrutura toda no Rio, a gravadora, a minha família até que mora em Juiz de Fora, cada um num canto. Mas, assim, os amigos, a igreja, tem tudo já formadinho. E aí você ter que sair, eu confesso que foi um baque bem grande para mim, mas que eu fui por ele, né? É a nossa escolha. Eu fui tão submissa ao meu marido que eu, com poucos anos de casada, né, eu já tinha 6 filhos. Ele nunca perguntou se eu topava, né, a história. Não, tudo é vontade dele. Sempre foi feita a vontade dele, né? Então, eu, muito nova, antes de 30 anos, já tinha 6 filhos, né? 1 por ano, né? E eu dou graças a Deus, porque hoje eu tenho uma família com
6 filhos, 19 netos e 22 bisnetos. Maravilha. Uma família de quase 80 pessoas, com os maridos e as mulheres que chegaram, né? Então, é uma coisa A muito minha legal. mãe foi tão submissa que ela teve 11. Pois é. Tá E ele vendo, falava gente? com ela assim, ó, você que tem que ter meus filhos, eu sei que é minha mulher. A Carolina diz, Dalila, que saudades, amo o Ministério Santa Geração, fez parte da minha vida, Deus abençoe. Márcia, amém, você também, beijo. A Soraya, Márcia, manda beijo pra mim. A Mônica Leal, Márcia, manda beijo pra mim lá de Contagem. Manda beijos pra vocês, querida. A Thalita Ribas diz, Márcia, grande beijo. O tema do programa está ótimo. Estou curtindo muito. Ela é de Barão de Cocais. Beijo pra vocês. E Nilde de Oliveira Paixão, tenho 69 anos e estou assistindo o programa e fico muito feliz em poder ver a pastora Esmeralda Campelo compartilhando a sua vida. Bom demais. Todas nós ficamos muito felizes. A Rosilene, Márcia, o seu programa é uma bênção, o tema de hoje foi demais, você é linda. Márcia, quero te conhecer pessoalmente, que bom, domingo, 10 da manhã eu estou lá na Lagoinha e no dia 5 de outubro eu vou estar na Igreja Batista Central, aqui de Belo Horizonte, ali no Luxemburgo. Entre no site da IBC-BH, que tem a IBC Contagem, né? Mas é a IBC BH, e você pode me conhecer, pode vir aqui na Rede Super também me conhecer, vai ser um prazer. A Érica, ela diz o seguinte, o que eu devo fazer, Márcia? Trabalho e meu esposo não quer me ajudar com as tarefas do lar. Isso é correto? A obrigação é só da mulher de cuidar do lar? E aí, meninas? Complicado Não, isso, né? claro que ele tem que ajudar também. Que isso, só a mulher que tem que trabalhar dos dois lados? Isso, cara, ajuda sua mulher, senhor. Ó, escuta a palavra da experiência. Exatamente, tem que ajudar. Mas é bem difícil. E eu viajo bastante, né? E aí, quando eu chego, a louça tá toda lá. Mas o que eu vejo, sabe o que eu vejo, Márcia? Eu vejo que às vezes tem algumas mulheres que elas acham que o marido tem a obrigação de ajudar. Ele não tem obrigação. Eu sou da opinião que ele não tem obrigação de ajudar. Ele tem a obrigação de suprir a casa. Mas aí quando divide, um trabalha, o outro também trabalha, deve haver um bom senso. Divide tudo. Mas se não há um bom senso... A mulher ajuda no sustento. E o Não, homem não pode lavar prato. aí que tá. Ah, não, mas tem eu sou mulheres toda... que querem, tem umas que precisam, outras querem trabalhar mesmo. Exploração, e tal. É. Então, assim, eu acho que a mulher, a obrigação é dela. Eu já vi mulheres, eu não vou fazer, não, ele não faz, eu também não vou fazer. Aí vira um campo de batalha.